Bom dia, amados irmãos, bom dia, amigos, bom dia, família, bom dia, povo de Deus. Que a graça, que a paz de nosso Salvador Jesus Cristo esteja convosco nesta manhã. Mais uma manhã de bênção, mais uma manhã de vitória que Deus tem nos concedido para cada um de nós. E este dia é o dia que o Senhor nos concedeu. É o dia que o Senhor sublimemente nos deu a nós como uma primícia, como uma graça. Porque, queridos, nós entendemos uma coisa, que a cada manhã, a cada dia que nós vivemos aqui neste mundo, nós vamos receber este dia como um presente de Deus. Você já parou para meditar quando surge um novo dia, quando começa a nascer novamente o sol no horizonte? Tudo é lindo, tudo é belo, a paisagem, as flores, os raios solares. Como é lindo contemplar a natureza e ver a grandeza de Deus, ver a glória do Senhor se manifestar em cada ser vivente, em cada objeto, em cada homem, em cada mulher, em cada flor que se desabrocha. Enfim, como é bonito, como é belo ver e contemplar as matas, os rios, os pássaros e todos os seres viventes. Isto é presente de Deus para mim e para você, vivermos em um mundo em que Deus construiu para ser um paraíso, mas infelizmente o homem colocou sobre esta glória de Deus que Ele criou para nós coisas que veio a manchar a nossa existência, a nossa vida neste planeta Terra. Veio colocar tudo a perder por causa do pecado, a desobediência e a desonra aos mandamentos de Deus. Mas aprove a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos devolver o reino da glória como um paraíso eterno para todos nós que fizemos a tua vontade. Aprove a Deus dar o seu Filho amado Jesus Cristo para resgatar o homem aquilo que se havia perdido. E hoje, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, estamos aqui neste dia de domingo, alegre, feliz, louvando o nome do Senhor. E sem muitas delongas, eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus para deixar como um elevo espiritual para a vossa fé, palavra de Deus, que fala conosco desta maneira: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Joel capítulo 3, versículo 14. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui nós vemos o profeta falando a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor que está perto, no vale das decisões. Queridos, este texto sagrado apresenta a hora da decisão. Há momentos na nossa vida que é preciso tomarmos uma decisão. E o Senhor deu livre arbítrio ao homem. E tem coisas que Deus não decide por nós. Somos nós que devemos decidir. Entretanto, podemos contar com a orientação divina para a nossa vida, para as nossas decisões. Romanos capítulo 8, versículo 14. Paulo instrui aos irmãos romanos:
Como tema desta mensagem, a hora da decisão. Na hora da decisão não podemos cochear entre dois pensamentos, cochear entre dois caminhos. A hora da decisão exige firmeza na tomada de uma posição diante de Deus. Nesta hora não podemos cochear entre dois pensamentos. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 21. Medite. Entendamos que no famoso desafio do Carmelo, o profeta Elias exortou o povo dizendo: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Vamos optar pela escolha certa. Deus coloca nas nossas frentes para que nós venhamos a tomarmos decisões corretas, porque é chegada a hora e o momento. A igreja do Senhor Jesus está vivendo nesta terra os últimos minutos e nós precisamos tomar uma decisão, tomarmos uma posição e ver se nós vamos ficar servindo a Cristo ou servindo ao mundo, nos preparando para o dia do arrebatamento ou nos preparando para a grande condenação do juízo eterno de Deus que virá sem piedade àqueles que aqui ficarem. Pedro disse que de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo, sem que tudo seja destruído perpetuamente pelo furor e pelo soprar da ira de Deus. Eu pergunto a você nesta manhã, de que lado você está? Você está servindo a Deus com sinceridade, ou está servindo ao mundo? Ou está fazendo ambas as duas as coisas? Mas aqui o profeta nos coloca em um vale de uma decisão e pergunta a nós qual é a nossa vereda, qual é a nossa definição, qual é a nossa escolha. Engrandecido seja o nome do Senhor. No Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, versículo 24, Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a dois deuses, porque ou há de aborrecer a um e servir a outro, ou seja, odiar a um e servir ou amar a outro. Deus não tem sociedade com o mundo. Deus não tem compromisso com aqueles que estão andando em dois caminhos e cocheando em dois pensamentos. Neste vale da decisão em que nós estamos, é preciso fazermos uma renúncia e optarmos para o Evangelho da Graça, para a verdade, para a Palavra de Deus e crescer cada dia no conhecimento da verdade que nos conduz aos céus da eternidade. Porque muitos hoje estão cocheando em dois pensamentos, estão andando em dois caminhos, ou seja, como diz o ditado popular, estão com os pés em duas canoas. Estão correndo atrás de movimentos, barulho e tantas coisas outras. Mas a Bíblia Sagrada nos adverte a permanecermos firmes aonde nós estamos servindo a Deus, procurando nos aperfeiçoar a cada dia mais. Eu quero mostrar um exemplo na Bíblia Sagrada para vocês, quando Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos e para o povo dele: fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. A ordem do Senhor Jesus era para que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, mas permanecessem lá, até que o Espírito Santo descesse sobre a vida deles. O erro de muitas vezes, é não obedecer a palavra do Espírito Santo e a palavra de Deus, é estar cocheando em dois pensamentos, e nunca recebem a bênção, nunca têm um encontro com Jesus, então jamais poderão ter um compromisso com Deus e com a palavra de Deus e com a sua própria salvação. Jesus adverte nesta manhã qual é a nossa decisão, qual é a nossa escolha que nós vamos tomar neste dia,
em que nós estamos vivendo na presença de Deus. No livro do profeta Josué, capítulo 24, versículo 15, nós vamos entender que após tomar posse da terra prometida, Josué mandou o povo tomar o seguinte endereço e a seguinte decisão. Veja, porém, se vós parece mal servir ao Senhor, vocês escolhei hoje a quem servais, se aos deuses ou se ao vosso Deus. Se vós estáis preparados a servir os deuses dos amorreus, segui-o. Porém, se preferires servir a Deus, obedecei às suas palavras, estai na posição correta, adorando ao Senhor todos os dias da sua vida. Amados, o Senhor pode nos orientar na hora de qualquer decisão. Peça a Ele a sua orientação e veja que caminho você está seguindo, que decisão você está tomando. É necessário ter uma renúncia, ter um novo nascimento, ter uma nova transformação na nossa vida e olharmos mais para Deus do que para as coisas deste mundo. Porque muitas vezes, amados irmãos, somos enganados, somos engodados com muitas coisas que surgem nos dias em que nós estamos vivendo. Por que não dizer na última hora da igreja na face da terra? Muitos estão sendo enganados por escolhas erradas que têm tomado na tua vida, por não estar apercebido, olhando para Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo disse na sua palavra, que nós devemos deixar todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando somente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esta carreira que você está correndo é uma carreira que precisa ser corrida pacificamente, olhando para Jesus, discernindo os Espíritos, discernindo a veracidade de Deus, para que você não venha tropeçar nesta carreira, para que você venha ter uma carreira bem sucedida. Você precisa olhar para Cristo, para Jesus, não olhar para Paulo, nem para Pedro, nem para A, nem para B, mas olhar para Jesus Cristo, correndo pacificamente a carreira que está proposta na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está pronto a nos orientar, o Senhor está pronto a nos guiar na tomada das nossas decisões. No livro de Salmo, capítulo 143, versículo 10, o salmista pediu a direção do Senhor, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me, Senhor, guia no teu bom espírito, para que eu venha ter entendimento e andar por terrenos planos, terrenos de veredas retas e de veredas justas. Que eu e você, nesta manhã, podamos nós tomarmos a decisão, venhamos a tomar uma decisão correta, começar a olhar para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você não erra. Quando você tira o olhar de Jesus, então você começa a errar, você começa a afundar, você começa a cair, porque o seu olhar está sendo um olhar secundário. Você está contemplando as ondas abomináveis do mar, você está contemplando o mundo. Quando você tira o olhar de Jesus, você vê tanto erro, você vê tanto defeito. Então aí você é envolvido em tudo que não agrada a Deus, em tudo que venha tirar a atenção da nossa vida espiritual diante de Deus. Quando o homem tira o olhar de Deus, ele começa a ver fofoca, ele começa a ver calúnia, ele começa a ver perseguição, ele começa a ver luta, ele começa a ver tudo na vida. Mas quando o homem olha para Jesus, ele passa por cima dessas coisas e ele começa a ver a glória de Deus. Ele começa a orar para os fracos, ele começa a interceder para os caídos, ele começa a interceder por aqueles de pouco ânimo e colocar no coração dele uma fé dinâmica para que ele venha também a tomar uma decisão certa, uma decisão correta de servir a Deus em novidade de espírito. Amados irmãos, Jesus Cristo vem aí. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Eu e você precisamos estar preparados. Precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar um ponto correto em servir a Deus. Esquecer de tudo que ficou para trás e começar esta carreira olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque nós já fomos ressuscitados em Cristo. Jesus já nos ressuscitou do mundo, da morte para a vida. E se estamos ressuscitados em Cristo, a nossa vida está escondida em Deus. E o nosso olhar é para cima e para o céu, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita e à majestade do Eterno.
Conclusão: devemos pedir a orientação do Senhor para tomarmos as nossas decisões em nossa vida, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são os filhos de Deus. Que eu e você venhamos a ser aquela vara que está enxertado na videira, produzindo muitos frutos, mas que eu e você não venhamos a ser aquela que não produzia frutos. Ela foi cortada pelo lavrador, cujo autor é Deus, e foi lançado fora no fogo para arder e para queimar. Vamos nos esforçar nesta posição de servo de Deus, a permanecer enxertado na videira que é Jesus Cristo, dando frutos abundantemente para a glória de Deus, para o reino de Deus. Volte, meu amado irmão, tomar a sua decisão, tomar a sua partida e olhar mais para Jesus do que para as coisas secundárias deste mundo. Que enquanto você estiver com os olhares secundários deste mundo, olhando para todos os acontecimentos aqui desta terra, você está correndo risco, a sua salvação está em jogo. Então você precisa olhar para Jesus. Não olha para Pedro, nem para João, nem para Maria, nem Marta, nem José. Olhe para Jesus, porque Jesus é que pode te dar a solução das suas perguntas, é que pode te solucionar os teus problemas, é que pode fazer você um homem e uma mulher sábios diante de Deus. Pedro, servo do Senhor, falou no capítulo de número 2 da sua segunda carta, ou seja, capítulo 3 da sua segunda carta, e o versículo de número 18, que nós devemos crescer na graça de Deus e no conhecimento de Deus, para que nós venhamos a entender as profundezas da vontade de Deus sobre a nossa vida, que nós não venhamos a sermos enganados com este mundo, com palavras lisonjeiras, com promessas secundárias, mas que nós venhamos a estar firme cada dia mais sermos maduros na presença de Deus. Nós temos que deixar, meus amados e queridos irmãos, deixar de ser meninos, deixar de nos alimentar com leite, mas sermos servos, sermos crescidos, adultos, alimentar com a palavra sólida que é a palavra de Deus a cada dia, para que nós possamos viver diante de Deus como sendo, aleluia, membros do corpo de Cristo, porque Cristo Jesus é a cabeça, nós os membros, e somos uma igreja, e queremos e vamos, pela grande bondade de Deus, fazer parte da igreja do arrebatamento. Não olhe, louvado seja Deus, para nada que venha ofuscar a tua fé, mas olhe para Jesus. Fazendo assim, você será bem-aventurado na presença de Deus. E eu quero que Deus te abençoe nesta manhã, que Ele te guarde e que Ele prospere o teu caminho. Quero repetir o versículo tema desta manhã. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Que Deus te abençoe, no nome consagrado, dileto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.